acontecer. A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio, e a gente já começa a data dando parabéns. Isso mesmo, vamos dar os parabéns para todos os líderes comunitários hoje. É o dia do líder comunitário, instituído aí pelo vereador Fred Procópio, mas isso só em Petrópolis. Você que me acompanha aí de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati, aí não tem essa data, mas em Petrópolis tem, e é recente, foi instituída há pouco tempo, num projeto de lei aí, na indicação do vereador Fred Procópio. Então, fico parabéns a todos os líderes comunitários, é uma data muito importante, né? E por falar em data, vamos falar de uma outra data, que é de profissionais assim que se destacaram na pandemia, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, que tem que dar os parabéns, que são os enfermeiros, gente. Gente, né? Eu estou empolgada. Esse negócio de data me emociona. Bem, vamos lá. Às vésperas do Dia Internacional da Enfermagem, que é 12 de maio agora, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, dia 4, o piso nacional salarial com valor de R$ 4.750 para enfermeiros, para jornadas de trabalho de 30 horas semanais e R$ 3.325 para técnicos de enfermagem. O valor é R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. O piso é o mínimo que deve ser pago pela iniciativa privada e pelo poder público a estes profissionais. Só na categoria de enfermeiros, o piso beneficia no estado do Rio de Janeiro 298 mil profissionais registrados no Conselho Regional de Enfermagem. Na votação, deputados falaram sobre a importância da enfermagem, que teve ainda mais visibilidade na pandemia da Covid-19. Então, todo mundo sabe, assim, foi o pessoal de frente que aguentou, claro, junto com os médicos e demais profissionais de saúde. Mas a gente sabe que o enfermeiro, ele sempre é o menos prestigiado. E dessa vez, não que seja mas melhorou aí o piso nacional. Eu fico muito feliz, parabéns a todos os enfermeiros. Bem, vamos continuar falando de assuntos relevantes. Agora a economia, né? Porque a produção industrial brasileira mostra perda de fôlego. Isso não é bom. Isso segundo uma pesquisa da Firjan. Firjan, crise sanitária e conflito no leste europeu. A Firjan acha que é isso. Nessa pesquisa, ela identificou de cara que a Covid mais a crise no leste europeu trouxe essa perda da economia, né? E também que exacerbaram problemas estruturais enfrentados há anos pela indústria em sua cadeia produtiva. A despeito do resultado positivo apresentado pela indústria em março, a Firjan ressalta que a produção industrial brasileira mostra perda de fôlego. O acumulado dos últimos 12 meses vem reduzindo sua intensidade de crescimento desde agosto do ano passado, 7,2%, atingindo 1,8% em março. O setor, que chegou a ensaiar uma ligeira recuperação no ano passado após os efeitos perversos provocados pela pandemia da Covid-19, encontra grandes dificuldades neste ano para uma retomada consistente em ambiente macroeconômico bastante adverso. E também, para piorar, a guerra na Ucrânia deve adicionar ainda mais dificuldades à indústria em cenário de continuidade de alto no nível de preços e de mais alto nos juros. Nesse sentido, a indústria de transformação, que é sensível ao aumento dos juros através do canal de crédito, é impactada expressivamente, adiando uma vez mais seu plano de voo. Ademais, a inflação elevada aumenta também a preocupação dos empresários com a queda no consumo. E é importante, gente, pontuar ainda que a crise sanitária e o conflito no leste europeu exacerbaram e muitos problemas estruturais enfrentados há anos pela indústria em sua cadeia produtiva. Os gargalos da cadeia de insumos mostraram a necessidade de diversificar fornecedores e também fortalecer indústrias estratégicas, trazendo a urgência de políticas de longo prazo para o setor. E a gente sabe muito bem que a indústria, principalmente a automobilística, já vinha sofrendo aí uma queda até um pouquinho antes da pandemia. Com a pandemia isso acelerou
faltou, né? Faltaram insumos. Então, complicou de uma tal maneira, muitas empresas deixando o país, fechando, outras não deixando o país, mas reduzindo a produção. Então, é uma cadeia, né? Aqui para, e lá na ponta, o consumidor, obviamente, perdendo emprego, que nós falamos ontem, também não tem como consumir. Então, assim, a economia não só do país, como a economia global foi muito prejudicada por conta da pandemia. Então, são problemas gravíssimos e, claro, que vai cair direto ali na indústria, porque é o primeiro, até chegar o consumidor, tem que passar ali pela indústria, né? Bem, vamos falar agora da PPO, vamos falar aqui de Petrópolis. Bem, no dia 1º de maio, no último domingo, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos promoveu o primeiro Pix Day, no intuito de arrecadar fundos para pagar algumas das contas fixas da instituição. A ação teve uma alta adesão por parte da população de Petrópolis e também de outras cidades da região, tendo arrecadado R$ 5.644,43 nas primeiras 24 horas. Que bom, né? Já é uma ajuda. E agradecer também o pessoal que nos acompanha nas demais cidades. Com certeza, muita gente colaborou. O brasileiro tem assim, essa empatia, então a gente sabe que muita gente colaborou. Quem pôde, claro, transferiu R$1, quem não pôde fez só R$1 mesmo, e quem pôde doou um pouco mais. O que importa é a participação, né? De um em um aí, 5.647, ainda teve uns centavinhos aí, muito bom, né? Bem, vamos lá para a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Isso mesmo, as vítimas do temporal que atingiu Nova Iguaçu no início do mês de abril, que acompanha o programa original sabe, e também saiu aí na grande mídia, podem já solicitar a partir de hoje, dia 5, por meio do aplicativo, o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por calamidade. Para isso, é necessário possuir saldo positivo na conta e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período inferior a um ano. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada. A liberação pode ser feita pelo aplicativo FGTS até o dia 13 de julho. Quem tiver dificuldades com a ferramenta, pode procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Bem, vamos ver quem tem direito ao saque. Tem direito ao saque o trabalhador titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que reside em área do município sob vigência da Declaração de Situação de Emergência, conforme relatório da Secretaria Municipal de Defesa Civil encaminhada à Caixa. Essa tabela, gente, é a tabela, é o calendário de pagamento. Então, se você é daí, fica de olho nessa tabela. Quem precisar ir em uma agência deverá apresentar comprovante de residência em nome do trabalhador emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação de situação de emergência, ou seja, 15 de dezembro do ano passado e 12 de abril deste ano. Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado, CPF, carteira de trabalho física ou digital, ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício. Caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro, é necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. O trabalhador que não tiver seu endereço cadastrado junto à Caixa ou não possuir comprovante de residência, poderá procurar um dos 16 postos oferecidos pela Prefeitura para atendimento ao cidadão a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Nas sedes das Secretarias Municipais de Defesa Civil e também Assistência Social, além dos 14 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS. Equipes especializadas estarão recebendo as solicitações, cadastrando novos endereços, emitindo, após análise, uma declaração de residência exclusiva para o saque. Quem tiver dificuldades em utilizar o aplicativo também pode sanar dúvidas em um dos postos. Bem, antes do intervalo, eu quero dar um recadinho para as mamães, né? Está perto, é domingo, a gente sabe que é uma data importante. Claro, gente, Dia das Mães é todo dia a gente quer abraço de um filho, todo dia a gente quer carinho, aconchego, todo dia nós cuidamos dos filhos, assim. Não tem um dia, mas já que criou-se esse dia, todo mundo sabe que é uma data comercial, e nós, mamães, já acostumamos a ganhar presentes, já acostumamos a ser lembradas de uma maneira diferente, além do melhor, né? Que o melhor é o abraço, é o beijo, é o carinho. Mas, já que vai rolar um presentinho, a loja de móveis Pedro II
tem promoções, tem uma quinzena das mães, então dá tempo, não vai acabar domingo, vai seguir, com preços ótimos, os preços estão na tela e tem sempre aquele parcelamento, aquela conversa, crediário próprio para quem não tem cartão de crédito. E ali diz 40% de desconto, mas não são todos os produtos. Até 40%. Tem produto que tem 20%, 25%, 30%, até 40%. Poxa, Beth, será que lá eu vou encontrar só um produto, 40%? Será que é só um chamariz? Não, tem muitos produtos, 40%, mas não são todos. Isso é importante frisar, porque senão vai falar, eu vi um programa da Beth que tudo 40%. Não é bem assim. Aliás, nem é assim. Alguns produtos você vai conseguir o desconto de 40%, que é quase a metade do produto, e outros não. Isso tudo para que as mamães possam comprar um pouquinho mais. É uma data especial, a gente merece esse carinho, né? E a loja vale a pena, gente. No Shopping Pedro II, aqui na Rua do Imperador, todo mundo conhece, Rua do Imperador 288, Shopping Pedro II. Entrou no shopping, à esquerda, em frente à escada rolante, tem lá a loja de móveis Pedro II. Vale muito mesmo a pena conferir. Bem, eu já dei os parabéns para os líderes comunitários. No próximo bloco, quando tiver os minutos, a gente fala mais um pouquinho sobre essa data, que é hoje, 5 de maio. Então, a gente vai parabenizando aqui essas pessoas que trabalham diariamente para cuidar dos bairros sem ganhar nem um centavo, por amor, por querer melhorar, por querer ajudar ao poder público, deixar os bairros, as comunidades, as ruas, as localidades, a cidade, o município como um todo, porque a união de todos vai deixar o município muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa La Gemme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. La Gemme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A
Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Vem que tá pra Mil, tem oferta de verdade. Vem que tá pra Mil, tem o que você precisa. Vem que a gente vai no melhor preço da cidade. Quem é experiente economiza. Contra filé friboi quilo R$ 41,99. Linguiça de pernil perdigão quilo R$ 13,90. Asa de frango quilo R$ 11,99. Coxa com sobrecoxa com dorso quilo R$ 7,39. Peito de frango quilo R$ 11,99. Brasil! Voltamos, estamos ao vivo, hoje é quinta-feira, 5 de maio, e vamos falar agora aqui de Petrópolis, porque a Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica da Câmara Municipal de Petrópolis inicia na próxima semana uma nova fase, na qual secretários municipais estão sendo chamados para prestar esclarecimentos aos vereadores. Isso mesmo. A nova etapa dos trabalhos começa após amplo levantamento de informações e questionamentos ao governo municipal sobre ações de prevenção e de resposta às chuvas e também verificação de contratos fechados até o momento. Os dados estão reunidos em mais de 700 páginas que servirão de base para o relatório final da comissão. Para a próxima semana, são esperados o ex-secretário Paulo Mustrante, que acumulou até o mês passado os cargos de secretário de Obras, Habitação, Regularização Fundiária e Serviços, e também secretário de Segurança e Ordem Pública. O coordenador de Articulação Institucional, Rafael Simão, também é esperado na reunião. Isso aí. Bem, vocês viram até aí que eu dei uma parada, né? Fiquei pensando aqui. De novo? Chamaram de novo? Será que eles vão? Porque o Mustrante ficou aí até pouco tempo. Ninguém sabe, ninguém viu. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Uma foto que eu vi ele segurando a placa aí na tragédia, que até hoje eu não entendi essa foto, já falei isso umas 3 vezes aqui, justamente porque eu não entendi. É igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, que o bacalhau tem cabeça, mas ninguém vê essa cabeça. Então, assim, fiquei até ali pensando, eu falei, vamos chamar de novo, gente? Fiquei assim, parada pensando, tô falando isso mesmo, vamos torcer, né, para que ele apareça. Bem, falar de coisas boas agora. Ontem, quarta-feira, o petropolitano Dan Matos, embaixador do turismo do Rio de Janeiro, se encontrou com o deputado estadual, doutor Serginho, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Na ocasião, foram debatidas pautas que podem contribuir para o crescimento do turismo em Petrópolis e também nas cidades vizinhas. O objetivo é atrair cada vez mais investimentos e visitantes para o interior fluminense. De acordo com o petropolitano, é fundamental que a cadeia produtiva receba o devido apoio, assim como os pequenos produtores e empreendedores e profissionais do turismo em geral, que também foram muito afetados com a pandemia. E no caso de Petrópolis, com as fortes chuvas deste ano. Resultado disso é que no mês de março deste ano, um levantamento do Ministério do Trabalho apontou que ocorreram 265 demissões contra 185 contratações na cidade de Perial. Eu falei sobre isso aqui ontem, inclusive. Um dos setores que mais sofreram no período foi o de alojamento e alimentação em Petrópolis. Outro encontro importante realizado no mesmo dia foi com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, João Carrilho. E Dan Matos apresentou as principais demandas da região. Vão torcer para que alguma atenção seja dada a essa área. Bom trabalho aí do Dan, parabéns. Vamos falar agora de um teatro muito tradicional aqui na cidade, que é o Teatro Santa Cecília. A Escola de Música Santa Cecília firmou parceria com a editora Vozes. Todos os funcionários terão desconto de 10% em cursos oferecidos pela escola. O convênio é válido para aulas de instrumentos musicais como bateria, baixo, guitarra, sax, piano, violão erudito, violão popular, violino, além de técnica vocal, teoria musical, prática em conjunto e musicalização infantil. Dentro do campo das artes, a Escola de Música Santa Cecília tem também cursos de teatro, e o projeto Arte Plena,
concurso de canto, teatro e dança para pessoas acima de 50 anos. O desconto é estendido ainda para os familiares de primeiro grau dos colaboradores da editora. Muito bom isso, né? Bem, agora nós temos aquele momento, aquele espaço muito bacana, que é o quadro cedido aí a todos os líderes comunitários. São os minutos da União Comunitária. Pode rodar. Bom dia, Beth. Passando aqui hoje para no seu programa, né? Que hoje, dia 5 de maio, é dia do líder comunitário e eu, como presidente do grupo, né, da União das Lideranças Comunitárias de Petrópolis, estou aproveitando, né, o espaço aqui do seu programa que você sempre nos concede a todas as lideranças comunitárias, né, para desejar a toda a liderança comunitária os parabéns, né, e que Deus abençoe a todos e que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, né, unidos, porque a união é quem faz a força, né? Sempre pedindo a Deus para que esteja conosco, nos ajudando, nos abrindo portas, né? Porque a gente precisa, né? E que Deus possa abençoar a todos e que seja um dia de muitas bênçãos na vida de cada um de nós, porque estamos fazendo aquilo que Deus nos ensinou, né, Beth? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, parabéns a todas as lideranças comunitárias. Parabéns a você também que se juntou a nós, né? Bom dia, povo da liderança, da União da Liderança. Bom dia, tudo bem? Então, gente, quem puder me ajudar aí, eu não sei com quem que eu tenho que falar, porque eu estou pedindo a algumas pessoas para tentar me ajudar. Olha o estado que nós estamos aqui na calçada do ponto do ônibus daqui de Cascatinha, próximo ao nosso condomínio aqui. Né? E tá uma vergonha essa força ambiental, sabe? Já tinha as duas lixeiras e eles passam aqui, vê que a lixeira está quebrada, eles pegam o lixo, não desviram a lixeira e a lixeira tá de boca para baixo. Olha só as condições, os lixos tudo no ponto do ônibus, o pessoal não pode nem ficar sentado no ponto do ônibus. Agora de manhã tinha uma ratazana morta ali, que o carro passou por cima. E fora o cheiro ruim, né? Se alguém puder estar me ajudando aí, poxa, eu agradeço muito, tá? Bom dia para nós. Bem, antes de eu falar dessa foto aí, eu quero, desde já, pedir ao coordenador da CONDEP, do Léo França, para dar uma atenção especial a essa lixeira. A gente vai encaminhar para ele, vai dar tudo certo, vai resolver. Agora, sobre essa foto aí, a pessoa falou: Beth, meu nome é Olga, faço parte da Comissão de Moradores das ruas Honduras e Nicarágua. Essa barreira é na casa de uma vizinha. Gostaria de saber se tem algum programa de governo para ajudar as pessoas atingidas a fazer uma contenção e recuperar suas casas. E faz todo sentido, né? Eu estou vendo aqui as fotos, tem uma até do telhado aqui. Por quê? Essa obra aí nenhum morador tem dinheiro para fazer, porque é uma obra muito grande. Tem que ser o município ou o Estado, acredito eu, até o Estado. Porque, olha só, essa barreira cai e detona tudo. Então, assim, não tem mesmo como o morador fazer. Então, nós vamos encaminhar isso aí para, já que tem essa comissão toda aí do Estado, governo, agora que, graças ao bom Deus, todo mundo fez as pazes, parece que as coisas vão caminhar, vamos pedir para ver se tem como solucionar isso. Produção, continua os minutos? Não, então roda a vinheta e volta para mim, por favor. Isso aí. E mais uma vez, parabéns a todos os líderes comunitários, porque hoje o dia é de vocês. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com a advogada, a doutora Aline Campos. Já, já.
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Vem que tá pra Mil, tem oferta de verdade. Vem que tá pra Mil, tem o que você precisa. Vem que a gente vai no melhor preço da cidade. Quem é experiente economiza. Contra filé friboi quilo 41,99. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,90. Asa de frango quilo 11,99. Coxa com sobrecoxa com dorso quilo 7,39. Peito de frango quilo 11,99. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Vem que tá pra Mil, tem oferta de verdade. Vem que tá pra Mil, tem o que você precisa. Vem que a gente vai no melhor preço da cidade. Quem é experiente economiza. Contra
Contrafilé friboi quilo 41,99. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,90. Asa de frango quilo 11,99. Coxa com sobrecoxa com dorso quilo 7,39. Peito de frango quilo 11,99. Brasil! Voltamos ao vivo nesta quinta-feira, 5 de maio, e eu recebo aqui uma pessoa que eu gosto muito. Sempre que ela vem, gente, o tempo fica curto. Posso deixar 15 minutos ficar curto, 20, 30, porque é muito conteúdo, é muito bom. A doutora advogada Lili Campos, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Beth, pelo convite. Sempre bom estar aqui com você, tá? Com esse público aí que dá audiência pra gente, que dá atenção ao que a gente ouve. O retorno é sempre bom. E a gente sempre verifica e confirma que a TV é muito assistida e o seu programa também, porque os comentários depois são sempre excelentes. Já tem tempinho, né? Eu não lembro. Você lembra quando você veio a última vez? Eu lembro que as pessoas falam, não lembro, mas já tem um tempo, né? Acho que da última vez a gente falou de ambiental, né? Alguma coisa assim. Aí eu falei, gente, a doutora Lili é muito ocupada e também tem que ter, assim, um tema bacana pra gente falar. E hoje vai... Ai, meu Deus. Vai bombar mais do que ambiental, porque hoje, gente, nós vamos falar de aposentadoria, não é isso? Isso, previdenciário. Benefício. Pronto, presta atenção. Ajeita a cadeira aí. Você que já ia levantar para ir ao banheiro, pegar já ajeita, porque isso interessa. Ou você que é aposentado, ou vive com aposentado, ou que se beneficia do benefício do aposentado, preste atenção, porque pode vir coisa boa aí, a gente não tem certeza, é o que eu vou falar. Porque as pessoas ficam assim, recebe, exemplo, um salário mínimo há tantos anos, mas acha que pode melhorar, enfim, é um assunto assim complexo, mas a gente vai tentar deixar ele bem facinho para você. O que pode vir de bom se o beneficiário começar a procurar uma maneira de ver se pode melhorar o benefício? Então, Beth, existem alguns tipos de benefícios, né? A aposentadoria, a pensão, porque aquele beneficiário faleceu e aí ele tem direito à pensão. E dentro dessa questão da aposentadoria e do pensionamento, existe uma série de direitos que muitas vezes não são observados pelo INSS, seja por alteração de lei, seja por algum reajuste que deveria ter sido dado e não foi, seja por alguma decisão judicial, como a gente teve aí recentemente a decisão do STF falando da revisão da toda vida, que está assim super em voga. A gente vai falar um pouquinho mais dela em especial, se você me permitir. Claro, gente, mas eu trouxe até uma cola hoje, porque eu comecei a levantar, né, as revisões, né? Vê lá no escritório, gente, que revisão disso, daquilo, o que pode ser feito. A gente tem mais de 12 revisões, assim, das mais frequentes, das mais comuns, e mais de 12 que podem ser realizadas. Então, é difícil a gente pegar um benefício, pegar uma aposentadoria ou pegar um pensionamento que não tenha direito a algum tipo de revisão. Cada uma delas tem um detalhe que vai ter que ser observado. Então, para isso, a pessoa vai precisar recorrer a um advogado. E é um advogado que tenha conhecimento de previdenciário, porque é uma legislação muito especial. Verdade. E além disso, além de ser uma legislação muito especial, muito específica, ela tem muitas normas internas, muitas resoluções. Então isso faz com que mude muito de um dia para o outro. E com isso também acabam gerando também todos esses direitos. Alguns direitos eles podem ser pleiteados antes da aposentadoria, outros podem ser pleiteados depois da aposentadoria. Alguns deles têm prazo para você requerer, outros não têm prazo para você requerer. Alguns deles vai ter que ser analisada a prescrição, então você só vai poder requerer de um determinado tempo, outros vai ser de um tempo muito maior. Então a revisão, por exemplo, de toda a vida, ela estava com os processos suspensos, né? Até que houvesse uma decisão judicial transitada em julgado. O que aconteceu recentemente com uma decisão do STF. Quando o STJ decidiu que as pessoas teriam direito a essa revisão, os processos deram uma andadinha. E, de repente, houve um recurso que foi para o STF e os processos pararam todos de novo.
Muitas pessoas ainda não entraram com esses processos de revisão, mas podem entrar, porque os prazos prescricionais e decadenciais estavam suspensos por conta desse processo. Então, é possível e é bom que você, aposentado ou pensionista do INSS, procure um advogado para poder saber se você tem direito. E tanto faz se a pessoa é aposentada há 15 anos ou 1 ano, tanto faz? Então, vai depender do tipo de revisão. Existem algumas revisões que você pode pleitear a qualquer momento. Vai estar limitado, talvez, ao fato de você poder pedir essa revisão, retroagir aos últimos 5 anos. Sim. Mas você pode pedir a qualquer momento. Existem outros tipos de revisão que você tem um prazo de 10 anos para pedir. Se você tiver aposentado ou for pensionista há mais de 10 anos, aí você já não tem direito a pedir. Mas quem vai identificar isso? O advogado. Porque ele é que vai ver. É complicado isso. É complicado. Porque são prazos decadenciais, né? Que são aqueles prazos que você tem para dar entrada no pedido, e os prazos prescricionais, que são aqueles que vão analisar o teu direito durante há quanto tempo. Você tem direito a isso por quanto tempo? Daqui para frente só? Dos últimos 5 anos? Desde o tempo que você se aposentou, ou desde o tempo que você começou a receber a pensão? Tem a questão do menor de idade, por exemplo. O menor de idade, quando é que começa a correr o prazo dele? O prazo dele só começa a correr quando ele se torna maior. Mas aí ele descobre que ele tinha direito a ter recebido. Por exemplo, um pai faleceu, o menor tinha 10 anos de idade. Ele tinha direito a receber uma pensão maior do que a que ele recebia. Só que o prazo dele para entrar com esse processo só começa a correr quando ele completa a maioridade, com os 18 anos. Ele vai ter direito a pedir o quê? Os últimos 5? Não. Ele vai ter direito a pedir os últimos 8, desde os 10 anos. Então, são detalhes que o advogado vai ter que analisar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nessa questão do previdenciário, realmente, cada caso é um caso. A gente tem que considerar a questão do fator previdenciário, que é o que dá o início ao cálculo, que é uma das coisas que foi questionada nessa revisão para toda a vida. Por quê? Em especial nessa revisão, principalmente as pessoas que tinham mais de um vínculo. Por exemplo, professores, médicos, enfermeiros, que são comum. Saúde e educação é muito comum ter mais de um vínculo. Sim. E é permitido por lei ter mais de um vínculo. Então, por exemplo, a pessoa dava aula em 2 escolas, o professor dava aula em 2 escolas. O INSS pegava uma das contribuições, a mais alta, ainda dizia que estava beneficiando a pessoa, né? Pegava uma das contribuições e calculava como fator previdenciário para determinar qual a renda mensal inicial, que a gente chama de RMI. Isso faz muita diferença para a gente dentro do previdenciário. Então, esse fator previdenciário era calculado em cima de uma contribuição só, na mais alta, mas uma só. Só que a pessoa também estava contribuindo por essa outra escola. Ela dava aula em 2 escolas, no exemplo que a gente está dando aqui. Então, vamos dizer, uma das escolas contribuía com R$300 para o INSS e a outra com R$290. Tá? Estou colocando uma diferença pequena porque isso muitas vezes acontece. O INSS pegava a contribuição de R$300 e calculava a RMI, renda mensal inicial da pessoa. Esse professor ia se aposentar e se aposentava com base no fator previdenciário de R$300 de contribuição mensal. Qual era a aposentadoria dele? X. Aí você imagina se esse professor vê garantido o direito a ele de ser calculada a contribuição previdenciária dele dos 300 mais 290. Ou seja, como se ele estivesse contribuindo, não, considerando que ele contribuiu. Considerando que ele contribuiu com R$590 mensalmente e não com 300. É um dinheiro, gente. Imagine isso. Qual vai ser a renda mensal inicial dele? Quase o dobro.
porque uma de 300, outra de 290, a renda mensal inicial dele, o fator previdenciário dele muda completamente. E foi isso justamente que foi discutido nessa revisão para toda a vida. Então, pessoas que tenham se aposentado num determinado período, que tenham essas contribuições duplas, múltiplas, porque o professor consegue até em 3 empregos, ele consegue ter, desde que não haja coincidência de turno. Por exemplo, professor que dá aula na universidade à noite e numa escola manhã e tarde, ele pode ter até 3 contribuições. Não sabia. Então, com essa revisão, e desde que não haja, não atinja o limite máximo das 40 horas semanais e tudo mais, tem alguns requisitos, óbvio. Ele pode juntar essas contribuições e, com isso, ele vai ter uma aposentadoria muito mais alta e não a aposentadoria considerando apenas uma das contribuições. Olha que importante, gente. Eu achava assim que no máximo a pessoa poderia ter 2 contribuições e dependendo do caso, uma. Então, assim... Não, o professor, desde que respeite a questão das horas trabalhadas, ele consegue ter até 3 contribuições. A regra é 2, mas respeitando as horas ele consegue ter até 3. Bacana. Agora, essas revisões ou atualizações, a gente não vê assim o governo anunciar, porque não é também interessante para o governo, né? Não existe interesse. Elas poderiam ser feitas todas administrativamente pelo próprio INSS. Olhou lá, por exemplo, a revisão para toda a vida. No meu entendimento, aqui, muito simples, ela deveria ter sido feita automaticamente pelo INSS. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, irrecorrível, transitada em julgado. Então, eu acho que automaticamente o INSS teria que fazer essas revisões e considerar todas as contribuições da pessoa. Mas, por enquanto, isso não apareceu. O prazo legal para o INSS fazer isso é de 90 dias. A revisão automática e administrativa feita pelo próprio INSS. Esses 90 dias já passaram. Já. Não tenho notícias de nenhuma pessoa que tenha falado, opa, minha aposentadoria aumentou. Justamente. Minha aposentadoria aumentou em 20%, 30%, 50%. Aparecem uns descontos assim que a gente não entende. Eu falo assim, por quê? Sim. Então, realmente as pessoas estão tendo que recorrer aos seus direitos. Vai ter que se entrar, aí é um ponto importante falar. Existe uma decisão do STF também, já em súmula, ou seja, é obrigatória, todo juiz vai aplicar isso em todos os processos. Você primeiro tem que fazer uma tentativa administrativa. Então, primeiro tem que fazer esse pedido de revisão administrativamente. Havendo o indeferimento, o que é muito comum, infelizmente, porque o INSS tenta retardar esse pagamento de toda forma. Havendo o indeferimento, aí sim, você não precisa nem esperar o prazo de um recurso, não. Porque você vai ter o indeferimento de primeira instância. Havendo o indeferimento de primeira instância, com base nesse indeferimento, juntando cópia do processo administrativo, ou pelo menos informando o número desse processo administrativo, você consegue entrar com o processo judicial. E aí você vai requerer os direitos das pessoas nesse processo judicial. Porque, assim, claro que tudo que a gente quer do INSS, eles vão dificultar, isso é óbvio. Por isso que eu achei esse assunto, assim, da máxima relevância para hoje. Eu sei que tem muita gente acompanhando, porque é um assunto complicado e a pessoa larga para lá. É difícil, não vou conseguir, não vou achar, vou largar para lá. E para isso existem muitos advogados. Claro que eu trouxe uma das melhores, não vou falar melhor para não arrumar ciumeira. Não, tenho bons colegas, tenho bons colegas. Mas uma das melhores para explicar isso. Doutora Aline, vamos assim para o intervalo rapidinho, a gente volta. Sai daí não, gente, é muito rápido, só para dar uma respirada, a gente já volta. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis.
Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Vem que tá pra Mil, tem oferta de verdade. Vem que tá pra Mil, tem o que você precisa. Vem que a gente vai no melhor preço da cidade. Quem é experiente economiza. Contrafilé friboi quilo 41,99. Linguiça de pernil perdigão quilo 13,90. Asa de frango quilo 11,99. Coxa com sobrecoxa com dorso quilo 7,39. Peito de frango quilo 11,99. Brasil! Voltamos, está muito bom, porque agora vem a melhor parte. Vamos falar de assuntos que algumas pessoas sabem e assunto que eu nem sabia. A gente estava conversando aqui na hora do intervalo. Você vai gostar, presta atenção. É mais aí, né, doutora Eli? Então, gente, além dessa revisão, a revisão da toda a vida, ela está aí na mídia, estão falando um monte, porque teve essa decisão do STF recente. Mas existe uma série de outras revisões. Eu até falei no começo do programa que eu trouxe a minha cola e não relacionei todas aqui não, ainda existem outras. Que é aquela coisa, o cliente chega com a carta de concessão da aposentadoria e com os recebimentos dele dos últimos 5 anos. Dali, a gente vai estudar para poder ver o que pode ser pedido. Existem pessoas que às vezes têm direito a pedir 2, 3, 4 tipos de revisões diferentes. Ou então o cliente chega, ele está querendo se aposentar, mas não consegue. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas, por exemplo, trazer aqui um caso concreto, sem dar nomes, óbvio. A pessoa chegou e falou assim, poxa, eu quero me aposentar, eu trabalho desde os 12 anos com o meu pai na lavoura. Falei, para aí, esse período que a senhora trabalhou, dos 12 até quanto tempo foi? Trabalhei dos 12 aos 16, com 16 anos eu casei e vim para a cidade.
Falei, esse período de 12 a 16 está sendo computado no seu pedido de aposentadoria? Não, mas não pode. Falei, peraí, senhora, pode sim. Então, essa é uma das aposentadorias onde cabe revisão. No pedido de aposentadoria ainda, a gente já pede a revisão, para que seja inscrito o período de trabalho rural, na atividade rural, até 12 anos de idade. Mas abaixo de 12 não pode. Isso é complicado. Como é que prova que trabalhou? Testemunha. Porque ela pode falar que trabalhou, podia também não ter trabalhado. Porque, não, eu estou me colocando no lugar do INSS, sim, que vai fazer isso. Claro, o INSS vai negar. Mas através de testemunha, através de fotos, através de declarações. Às vezes a pessoa trabalhou, essa não era o caso dessa senhora, que ela trabalhava para comércio da própria família, mas ela trabalhava. Mas às vezes ela trabalhou, por exemplo, para um fazendeiro. O fazendeiro pode dar uma declaração dizendo que trabalhava. Ah, mas o trabalho de menor não é permitido. Hoje não, mas isso lá, 40 anos atrás, era. E como rural, pode ser reconhecido como trabalho e deve entrar na contagem previdenciária. Então, é uma das revisões que pode ser pedida. Revisão por atividade rural de 12 anos até 16, vamos dizer assim, porque a partir dos 16 hoje já se pode trabalhar como menor aprendiz. Menor aprendiz é outra revisão que pode ser feita. Normalmente o menor aprendiz ele não tem anotado na carteira como vínculo trabalhício. Então, como não é vínculo, o INSS não computa, mas pode ser requerido. Especialmente pede-se uma revisão para que seja contado o período de melhor aprendiz para aposentadoria. Então, isso tudo vai ser pedido antes da aposentadoria. Serviço militar. Todo ser do sexo masculino tem que, aos 18 anos, ir lá e se habilitar ao serviço militar. Se ele prestar o serviço, ele tem direito a ser computado 12 meses. Ah, ele não ficou 12, ele ficou 9. Não, ele tem direito a que seja computado 12 meses na contribuição previdenciária dele. Então, mas são só 12 meses. Gente, vocês não têm noção da diferença que faz 12 contribuições. Justamente. Não fecha. A aposentadoria ela é contada em dias. Se você chegar no INSS e pedir lá, ou se entrar lá no meu INSS, tiver cadastro, pode simular a sua aposentadoria. Vai sair tantos dias, vai estar contado lá que você tem tantos anos de contribuição com tantos meses, com tantos dias. Então, faltam tantos anos, tantos meses e tantos dias de contribuição. Imagina se você descobre que você tem direito a acrescentar 12 meses ali. Olha que felicidade. E são 12 meses antes da reforma previdenciária. Então, já vai fazer diferença no pedágio, já vai fazer diferença no número de pontos. Eu estou pensando aqui. Então, de repente, esses 12 meses, mais o pedágio, mais a contagem de pontos, esses 12 meses talvez virem 14, 15 meses. Olha. Dependendo da pessoa, dependendo da qualidade que ela tem. Então, isso deve ser considerado? Deve. É importante, isso pode ser feito a qualquer tempo. Ah, eu vou me aposentar só daqui a 5 anos, mais ou menos. Eu fiz o cálculo, entrei no meu INSS, faltam 5 anos para eu me aposentar. Ótimo. Mas eu descobri agora, assistindo o programa, que eu tenho tempo de serviço militar. Entra lá no INSS, faz o requerimento administrativo, eles podem deferir, a gente entra com processo judicial e pede que seja reconhecido. Muita gente já deve estar assim, como é que eu acho, doutora Aline? Posso dar seu contato? Que a gente Por favor, pode dar. Contato aí da doutora Aline. Às vezes não retorno na hora, mas vou responder. Bota o contato aí na tela, produção. Porque agora eu fiquei pensando, sério, você deu um exemplo que serve para mim. Eu comecei a trabalhar sem carteira assinada, eu tirei minha carteira com 14 anos, mas sem carteira assinada eu comecei a trabalhar com 12 anos. Aí quando você falou que 12 anos pode, não era rural. Não, não é rural. Não é rural. Não pode. Comecei a trabalhar com 12 anos se falava office boy na época, né? Apesar de ser menina. Antigamente, você não é tão antiga assim, né, Beth? Não estou falando isso, mas antes da reforma previdenciária, vamos falar assim, antes da reforma previdenciária, os recolhimentos com 14 anos já eram reconhecidos
reconhecidos. Me salvou. Mas aí, com 14 anos, eu tirei a carteira, mas ninguém assinou, porque não era obrigatório assinar. Então, aí a sua situação é outra. Eu Tá aqui na minha listinha. A sua tá aqui na minha listinha. Por favor, consulta 0800 ao vivo, gente. É a tô feliz revisão agora. com base em ação trabalhista. Você teria que entrar com uma ação trabalhista, tá? Pedindo reconhecimento desse vínculo. Ih, mas aí eu acho que a empresa nem existe mais. Então, mas o juiz pode suprir. Era uma mercearia que Mas o juiz era pode office boy. suprir. E apesar de não haver as contribuições, aí o INSS vai ter que reaver essas contribuições da pessoa que te empregou. Mas você tem como incluir isso na tua contagem. Só que aí é uma outra revisão, é revisão por reconhecimento de vínculo trabalhista. O que também é muito comum. O que acontece? A pessoa trabalha numa empresa e essa empresa não paga o INSS. Entrei na justiça, ficou determinado por sentença, não foi, mesmo assim a empresa não contribuiu. Se não houver a contribuição, o INSS não vai trazer para contagem. Mas você pode pegar a sua carteira, que está lá assinada, você pode ir até o Ministério do Trabalho ou entrar no sistema do Ministério do Trabalho, pedir uma cópia da RAIS, que demonstra que você foi funcionário daquela empresa durante aquele período. Leva ao INSS e pede ao INSS para apostilar esse período. E aí também vai entrar na sua contagem. Por quê? O funcionário, o ex-funcionário, ele não pode ser prejudicado porque a empresa não pagou. Na previdência dele, no período de contagem para aposentadoria, porque a empresa não pagou as contribuições de INSS. Isso. Quem tem que ser responsabilizado por isso, e aí é um ato que incumbe ao INSS, é a empresa, é a pessoa física, é o empregador. Ele que vai ter que pagar com juros, com multa, através de execução, seja lá de que forma for. Não o funcionário ou ex-funcionário ser penalizado por um erro do empregador. Justamente. Então, essa é uma outra forma de revisão. Viu? Porque é importante, gente, ter um advogado. É muito importante. Eu já poderia estar até aposentada se soubesse essas coisas. Outra revisão é com base no recolhimento atrasado. Você tem, por exemplo, você é autônomo e não pagou o INSS. Você tem um período de 5 anos que você pode fazer um recolhimento atrasado. Você pode recolher dentro dos últimos 5 anos. Então, por exemplo, eu, advogada, sou profissional liberal, recolho por conta própria. Dos últimos 5 anos, se tiver algum período que eu não tiver recolhido e eu quiser recolher, eu entro no INSS, gero as guias, vou pagar multa, vou pagar juros, correção monetária, mas eu posso recolher. Então, também é uma forma de você rever a tua futura aposentadoria. Porque seria um período que eu não teria contribuição nenhuma e que eu passo a poder ter, desde que eu pague multa, juros e correção monetária. Então, as pessoas às vezes acham, eu não recolhi dentro do prazo, não posso mais. Não é assim tão absoluto. Os últimos 5 anos podem ser recolhidos com atraso. Isso para o autônomo, para o profissional liberal. Do funcionário, através de empresa, com vínculo empregatício, o recolhimento pode ser qualquer tempo. E se tiver uma brecha, por exemplo, eu recolhi até 2014, aí eu fiquei um tempo sem recolher e voltei a recolher, 2018. E essa brecha aqui, que está fora dos 5 anos? Você não vai poder recolher. Complicado. Mas dos últimos 5 anos, sim. Entendeu? Você voltou a recolher em 2018, você ainda tem aí o 2017, que se você quiser recolher, ainda pode, né? 22 menos 5, 17, você ainda consegue recolher o do 17. Vamos nesse cálculo. Dei um exemplo assim, aleatório, porque sempre isso acontece. 5 anos eu tenho muitos amigos que falam assim, eu parei, aí depois eu voltei, aí eu não sei. Gente, olha só, tem muitos caminhos, por isso que eu falo, né? Tem que ter um profissional para cada área, porque a gente fica perdido. É igual para o médico. Você vai ao médico, você vai a um clínico geral, aí tem um problema específico, ele vai te encaminhar para o especialista. É assim, porque senão a gente não consegue. É a melhor forma, você vai ter as melhores informações e vai acabar, no caso do direito, né, tendo seus direitos reconhecidos. É muito específico, como o nosso tempo acabou, nem deixei você terminar, que eu fui dando exemplo, mas o tempo ali já acabou.
produção já apitou aí, para finalizar, que a gente basicamente tem 30 segundos. Bom, procurem seus direitos. Existem muitos direitos que não são reconhecidos pelo INSS e que um advogado pode lhe ajudar. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Obrigada pelo convite. Doutora Emi, obrigada, mas vamos voltar, porque eu tenho certeza que o pessoal vai ficar... Vamos voltar com outro assunto, assim, relevante, porque da outra vez você veio, o pessoal pediu, veio agora, a gente vai encontrar um assunto relevante, você voltar a explicar, porque falta muito essa informação. Eu que me acho uma pessoa esclarecida, um monte de coisa eu não sabia, gente. Totalmente no escuro. Obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.